Bom dia a todos. Que a paz de Jesus e de Deus nosso Pai maior esteja conosco, hoje e sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, mais uma vez. Agradecer o convite da nossa querida irmã Valquíria. Queria dizer que eu estou feliz por tentar fazer de alguma forma contribuir para a primeira jornada da consciência animal desta casa. Esta casa de Francisco de Assis, que foi um dos espíritos mais iluminados que a Terra recebeu e um dos exemplos maior de humildade e de amor por todas as criaturas, e em especial pelos animais. Já contava com 15 dias do desencarne da sua cadelinha Fifi, e Amanda não conseguia deixar de sentir-se triste e amargurada. Tudo ao seu redor a lembrava, lendo a codificação espírita. Não encontrava uma resposta que a consolasse. Sentia como se o Consolador prometido não se estendesse até a sua dor. Logo, após o desencarne da sua cadelinha, que aconteceu de forma tão dolorosa, Amanda foi até o centro espírita que ela frequentava há 30 anos, com os olhos inchados de tanto chorar. Filha querida, o que aconteceu? Qual o motivo de tanto sofrimento? Perguntou-lhe o dirigente, o senhor Antônio, de 82 anos de idade. Depois que a minha cadelinha desencarnou, eu não faço outra coisa a não ser chorar. Não consigo dormir, não consigo comer. E eu sei que sou espírita e sei que eu tenho que ser mais tranquila a minha relação com a morte. Mas eu não consigo parar de sofrer. Amanda, por que tudo isso? Tratava-se apenas de um animal. Eu sei que você sente falta dela, eu sei que você a amava. Mas lembre-se, ela não faz parte da sua família. Como não? Ela fazia parte da minha filha, da minha família, era considerada como se fosse minha filha. Amanda, por Deus, isso não tem cabimento. Aliás, os animais nem espírito têm. Aquilo a chocou. O senhor está querendo me dizer que a minha cadelinha não tinha alma? De acordo com a doutrina espírita que nós estudamos, Amanda, os animais têm princípio inteligente. O homem é que tem espírito. E esses animais, quando desencarnam, eles passam a fazer parte de uma alma-grupo. Sua cadelinha, quando desencarnou, deixou de ser a Fifi, passou a integrar a essa alma-grupo. Passou a entregar a essa alma grupo. E lembre-se, para de chorar, que isso não tem cabimento. Aquilo não condizia com a providência divina. E então Amanda resolveu voltar para casa e seu peito doía ainda mais. Porque pelas informações obtidas, Fifi não tinha espírito, então ela passou a existir. E daí nunca mais eu poderia vê-la. Meu Deus. Isso fez com que a Amanda se tornasse mais triste ainda do que ela estava. Resolveu na manhã seguinte procurar pela veterinária da sua cachorrinha. E ela, que era espírita, com certeza pudesse confortar a sua dor. Sabe, Amanda, respondeu a doutora Ana Paula, eu como veterinária, eu estudo muito sobre os animais e sei que a ciência conquista
relatos, vitórias sobre a questão da inteligência, sobre a questão dos sentimentos dos animais. Nos mostra as revelações surpreendentes, mas sabe, eu sinto como se a doutrina espírita não acompanhasse isso. Depois de algum tempo, Amanda volta para a sua casa, desconformada ainda. E quando seu filho de 6 anos, Gabriel, veio a seu encontro, ele disse: mamãe, mamãe, a Fifi veio visitar a gente hoje. Ela estava no portão de casa e quando eu cheguei da escola, eu encontrei com ela, ela estava ali, veio até mim, fez festinha. E eu disse a ela: Fifi, você veio ficar com a gente de novo? Foi quando um homem jovem, um moço bonito até, mamãe, falou assim para mim: a Fifi precisa voltar para o céu. Ela precisa voltar para lá porque tem crianças lá que precisam dela. Hoje ela veio aqui somente porque estava com saudades de você, Gabriel, e eu a trouxe aqui. Mas ela precisa voltar, nós precisamos voltar. Mamãe, eu não fiquei com medo do moço. Eu cheguei para ele e disse assim: moço, você é um anjo? Sim, sou o anjo da Fifi. Puxa, mas agora, Gabriel, temos de voltar. A Fifi me deu um beijo e foi embora com o moço. Acho que eles foram para o céu, porque eles sumiram do nada. Amanda, sem que demonstrasse qualquer reação, Gabriel saiu correndo, foi para o quintal e ela perguntou: será possível? Eu conheço meu filho, eu sei que ele não mentiria. Isso que ele está dizendo é verdade, ele realmente viu o espírito da Fifi. Porque as crianças, desde aquilo que ela aprendeu, as crianças até os 7 anos, elas conseguem ver, inclusive, espíritos. Todos nós sabemos disso. E foi aí, sabendo disso, observando essa colocação do filho dela, ela resolveu, sentiu uma alegria misturada com saudade dentro do seu peito e resolveu montar um grupo espírita com seus amigos, que também haviam passado por aquilo que ela passou, que ela estava passando. E aquele grupo foi montado, obviamente, e eles puderam, através dos estudos, fazer revelações nunca antes observadas, principalmente por Amanda, que já estava na doutrina espírita há 30 anos, e nascera dentro de um berço espírita. Quando o Consolador prometido iluminou o planeta e foi codificado por Kardec, o homem não acreditava que existia vida após a morte. E foi aí que Kardec teve de mostrar de forma lógica, com argumentos reais, de que o homem possuía alma. Naquela época, se o homem nem entendia a própria alma, nem muito menos a razão de si mesmo, e muito mais ainda não compreendia o lugar para onde ele iria após a morte, como ele poderia naquela época compreender os animais? Com certeza, se Kardec tivesse se aprofundado nesse assunto, com certeza a doutrina espírita seria desacreditada. A primeira edição do Livro dos Espíritos ocorreu em 1857 e lá Kardec não falou sobre os animais. Somente na segunda edição de O Livro dos Espíritos, em 1860, que Kardec falou sobre os animais. Mas falou pouco, não falou tudo. Mas por quê? Ele deixou para que a doutrina espírita, durante o percorrer do século XX, pudesse ser revelada por espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz. E por que, naquela época, Kardec não disse tudo? É porque a humanidade não estava preparada espiritualmente. Aliás, e a ciência também não estava evoluída para poder compreender e estudar sobre os animais. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Durante a codificação de Kardec, os animais eram como hoje, eram considerados como máquinas para satisfazer o homem. E eram também, e essa posição assumida naquela época, como também muitas vezes acontece hoje, os animais são considerados como objetos, nossos objetos. Só que com isso, o homem se acha no direito de sacrificá-lo, de maltratá-lo, se acha no direito de abandoná-lo. Quem já não viu cadelinhas fêmeas abandonadas à própria sorte? Cientistas comprovam que no decorrer desses anos, os animais expressam sentimentos. Eles têm inteligência, embora limitada. Inclusive, que os animais choram. A doutrina espírita comprova que animais têm alma e eles podem retornar ao planeta Terra, encarnar como humano. Sim, isso é possível porque com certeza aquele espírito já passou pelo reino mineral, já passou pelo reino vegetal. E aí uma frase que diz, o livro Alvorada do Reino de Emmanuel, o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de arcanjo. E quando nós criamos laços de amor com esses animais, com algum animal doméstico ou outro qualquer, esses laços de amor, todos nós já sabemos, eles jamais são rompidos. E esses animais que nós temos um laço afetivo, eles nos tornam nossa família espiritual por afinidade. E à medida que a gente evolui, eles evoluem também, porque essas almas desses animais que conviveram conosco, eles são almas destinadas por Deus. E nós temos a obrigação de ajudá-los na evolução. Na pergunta 595, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, os animais têm livre-arbítrio? Ele respondeu, os animais não são máquinas como supondes. E isso deixa-nos a concluir que realmente o animal também tem livre-arbítrio, embora limitado. Perguntou também na 599, a alma dos animais, ela pode escolher a espécie que ela queira encarnar? E o Espírito respondeu, não, ela não tem livre-arbítrio. Isso daí causou uma confusão na cabeça de muitas pessoas, inclusive na cabeça de muitos espíritas. Inclusive desse dirigente, senhor Antônio, de 82 anos, que estudou sempre a doutrina espírita. Por que criou confusão? Porque aqui fala, os animais, eles não podem escolher? Não, porque ele não tem livre-arbítrio. Kardec, o Espírito da Verdade, não quis dizer que o animal não tinha livre-arbítrio. Ele apenas disse que ele não tem livre-arbítrio apenas para escolher a espécie que ele quer encarnar. Então, se a gente parar para observar, esse erro de português faz a gente cometer um monte de confusão na cabeça da gente e entender que os animais, sim, são máquinas para nos servir. Na pergunta 600, o Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, os animais, quando desencarnam, eles ficam na erraticidade? O Espírito respondeu, fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. Obviamente, como poderia ser um espírito errante se ele está limitado à sua liberdade? E diante disso, ele é protegido, ele é guiado, ele é orientado e conduzido por alguém no plano espiritual. Segundo André Luiz, os animais, quando eles desencarnam, eles vão para o plano espiritual, ficam um tempo no plano espiritual, na erraticidade. Muitos até reencarnam logo e muitos até são encaminhados para trabalhar. Existem obras de
psicografada por Chico Xavier, Nosso Lar, que fala que André Luiz chegou a ver e observar animais dentro das colônias espirituais, da colônia espiritual Nosso Lar. Ele observou as plantas que existiam lá. Ele percebeu que os cães eram excelentes cooperadores nas regiões do umbral. E existia aves voadoras de nome ibis, que elas auxiliavam o grupo de samaritanos que existia na colônia, que resgatava os espíritos que estavam no umbral. Então, esses animais, eles sugavam a energia daquele ambiente, alimentando para tentar, de alguma forma, que os samaritanos adentrassem no umbral. Existem relatos que existem colônias espirituais destinadas a cuidar dos animais. Existem hospital veterinário. Existem essas colônias existem dentro delas vários departamentos, vários setores que cuidam dos animais. Existe um departamento que cuida de um animal que está encarnado e doente, e aquele animal encarnado, doente, quando ele é transportado através do sono, ele vai para essa colônia espiritual para receber o tratamento. Essas colônias são orientadas e dirigidas por Jesus Cristo e por Francisco de Assis. Assim como existem departamentos que ficam lá recebendo nós encarnados, quando perdemos algum animal de estimação que estão lá no plano espiritual, eu vou ter um lugar para encontrar o meu bicho que desencarnou lá nessa colônia. Existem escolas veterinárias, olha que coisa linda. Essas escolas vão preparando os espíritos encarnados que desejam fazer medicina veterinária, mas somente com o propósito de ajudar os animais. Então, esses estudantes, durante o sono, eles são conduzidos para essa colônia espiritual, para eles irem se preparando da mesma forma como eles foram preparados antes de reencarnar e antes de escolher, eu serei o médico veterinário. Olha que lindo, existem departamentos de estudo que estudam a espiritualidade dos animais. Existem aquelas pessoas, porque existem espíritos desencarnados que trabalham, que escolhem a função de ficar lá no plano espiritual cuidando dos animais. Então essas pessoas, eles ficam lá ajudando de todas as formas para resolver todas as dúvidas. E aqueles animais que são atropelados, que são envenenados, quando eles desencarnam, eles são acolhidos por essas pessoas, porque existe um departamento exclusivo para esse tipo de coisa, que eles ficam lá em preces, chama o departamento das preces urgentes. Eles ficam lá mentalizando, ajudando aquele animal. E quanto à eutanásia, o que Kardec disse? Eutanásia? Quem já daqui não passou pela situação de perder, de ter de sacrificar um animal doméstico? Que dor que a gente sente. Que situação constrangedora, que situação difícil. Porque muitas vezes a decisão da eutanásia cabe só a nós. Então, os veterinários, os médicos veterinários, eles têm obrigação de nos orientar sobre a evolução da doença. Nós temos a escolha. Só que essa escolha é muito relativa. É muito relativa. E a doutrina espírita fala que nós temos que deixar a paixão de lado, analisar e enxergar a qualidade de vida que aquele animal vai ter, se ele não for sacrificado. E eu falo que é relativo porque pensem vocês, um cachorro Rottweiler e ele perde, por exemplo, a mobilidade das dianteiras. Ele vai ter que passar o resto dos seus dias num carrinho de rodas para que ele possa ser conduzido. Qual é a reação do dono? Depende. O dono, tem aquele dono que fala assim, meu Deus, eu não vou suportar ver o meu animal assim, porque é um cachorro de porte grande.
Como que ele vai fazer, tadinho? Como também tem aquele, esse é totalmente a favor da eutanásia. Como também existe aquele que fala assim, jamais, eutanásia é um crime. E eu me comprometo a cuidar do animal até que ele necessite, enquanto ele precise. Então, por isso que a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Eu conheço uma pessoa, ela era veterinária e tinha uma cachorra, uma cachorra linda, grande, e teve câncer. E essa cachorra ela amava profundamente, porque acompanhou, essa menina passou por uma depressão na vida dela, e essa cachorra ficou ali, ela que foi o estímulo para ela voltar à vida. Então ela tinha um amor muito grande. E essa cachorra teve câncer. A mãe dela falou assim, eutanásia. Não. Filha, mas ela está com câncer. E o câncer está todo tomado, já está enraizado. Não. A cachorra é minha, eu sei o que eu faço. Ela montou uma UTI dentro do seu quarto. Pediu afastamento na clínica onde ela trabalhava e ficou lá cuidando da cachorra dia a dia, até a cachorra desencarnar e o coração parar de bater. Então nós temos que ficar muito atentos com isso, a gente não pode criticar de forma alguma. E a doutrina espírita, ela fala que a eutanásia deve ser utilizada apenas em que o sofrimento daquele animal tornou-se insuportável, em que não há mais recursos a ser utilizado para aliviar a dor dele. Não deve ser usada para diminuir a vida, ou para livrar-se do animal idoso, ou para casos complicados de saúde. Eu presenciei um fato, faço um atendimento fraterno num bairro aqui de Rio Preto, para uma família muito carente, e lá tinha um senhorzinho de 86 anos, a casa era muito pobre, ele morava com a filha e o genro, que a filha com 52 anos teve um AVC, ficou numa cadeira de roda, sem andar, sem falar, consciente. E esse idoso, ele morava no fundo do quintal, num quartinho tão pobrezinho, tão precário, e debaixo da cama dele morava um cachorro enorme, vira-lata, bem grande. E ele dormia com um gatinho, que ele chamava Xaninho. E um dia eu cheguei lá, ele estava desesperado, chorando que nem louco. Rosana, o meu cachorro, o meu gatinho Janinho vai morrer. E eu, calma. E o gatinho, eu olhei, ele estava totalmente pequeno, tinha 4 anos, mas era um gatinho, a gente fala vira-lata, né? Não tinha raça definida. E ele estava assim debilitado, estava desacordado. E eu cheguei perto dele, eu observei que estava saindo uns bichinhos pelos orifícios, por todos os orifícios do gato. E eu olhei na camisa do vozinho, tinha uns bichinhos subindo na camisa dele. Eu olhei aquilo, eu falei, nossa senhora, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele, o Janinho vai morrer. Eu falei, peraí. Peguei o telefone, estava com uma amiga minha, liguei para uma amiga que é protetora dos animais. Falei, pelo amor de Deus, socorro. O que eu faço? Calma, estou indo aí. Aí ela chegou toda equipada, com luva, com máscara. Aí o velhinho falou assim, ela é veterinária. Aí eu falei, é. Ela falou, não. Eu falei, deixa ele achar que você é veterinária. Ela olhou, pegou um algodãozinho, parecia mesmo uma veterinária, porque eles têm o dom, né? E ela começou a limpar, começou a tirar os bichinhos, os bigatinhos. Ela falou assim, Rosana, não tem o que fazer, tem que levar ele para o veterinário. Falei, vamos levar. Você conhece algum? A tua ONG, ela tem algum veterinário que faça o tratamento assim mais barato? Não, não tem. Mas a gente vai ter que levar. Eu falei, pode levar. Aí eu falei assim, quanto será que eu vou gastar? Aquela pergunta, né? Ó, pelo que eu tenho observado, pelo que eu vi aqui, ele não está machucado, é alguma coisa interna. Ó, você vai gastar uns 250, 300 reais. Eu falei, tá bom. Isso aí dá para pagar. E a minha amiga falou, não, Rosana, imagina. Eu te ajudo. Eu falei, tá bom, leva o gato. Aí à noite, cheguei em casa. E aí o gato? Tá bem. Mas, e aí? Ó, o estado dele é muito grave. Ele está com o fígado desmanchando. Ela falou um monte de doença, um monte, eu nem lembro, um monte.
Ele já está até internado. Eu falei, como? Internado onde? No hospital? Não, na própria clínica. Eu falei assim, nossa, mas é tão grave a doença dele? Será que não tem que eutanasiar o gato? Não, senhora! De jeito nenhum. O veterinário falou que vai conseguir salvar o gato. Falei, tudo bem, mas e aí? Ó, eu já dei... O tratamento inicial ficou em R$ 1.800, eu dei 9 cheques de R$ 200. Eu fiz assim na cadeira. Eu não acredito. Como? E eu já dei o cheque. Eu falei, Jesus amado, R$ 1.800? Meu Deus do céu, com esse dinheiro, eu dou, se eu tivesse, que eu não tenho, eu dou para aquela família, porque aquela família passa fome. É preferível, então, dar esse dinheiro para ele. Não, 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 não. Eu sou uma protetora dos animais. Então, nesse caso, você não poderia chamar uma defensora dos animais. Eu falei, seja o que Deus quiser, vai lá, vamos cuidar do gato. E o gato foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Na semana seguinte, eu fui até a casa do vozinho, ele falou, e aí, filha, o gatinho sobreviveu? Eu falei, tá sarando. Tá no veterinário? Tá. Você tem dinheiro para pagar? Tenho. Que tinha o quê? Mas eu tive uma ideia. Organizei um brechó. Inclusive o Francisco de Assis, o departamento de adoção, me doou um monte de roupa e calçado. Cheguei para minha amiga e disse assim, vou organizar um brechó. Para quê? Falei, para a gente arrecadar dinheiro para a gente pagar o tratamento. Você quer? É a única coisa que eu tenho para ajudar. Ela falou, não, isso é assunto meu. Eu resolvi levar no veterinário, no mais caro que existe em Rio Preto. Falei, mas não tem como levar no mais baratinho? Não, 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 é antiético. Eu entendi. Falei, ai, que bom, tá bom. Então você aceita? Ela falou, claro. E assim foi feito. Só que o velhinho, tadinho, desencarnou logo. Logo após o incidente do gato. Ele caiu, desequilibrou e desencarnou. E um dia ela ligou para mim, o gato tá de alta. Falei, nossa, e agora, meu Deus, como é que eu faço? Onde eu levo? A família já tinha falado, se livra do gato, não quero nem saber. Como é que eu faço? Eu tenho 2 Rottweilers dentro da minha casa, vai morrer. Não se preocupe, porque eu já achei uma família que vai adotá-lo. Olha que coisa mais linda. Então eu fico perguntando, se eu cheguei a falar, eutanasia o gato, e o gato sobreviveu. Meu Deus, quem era eu? Quem eu era para decidir? O gato sobreviveu, hoje ele está saudável. Como ficaria a minha consciência depois? E eu tive a certeza que quando ele desencarnou, deu tempo, velhinho, deu tempo de eu falar, ele vai sarar. E ele sorriu, ficou feliz, graças ao Deus. Agora nós vamos tratar um assunto delicado, que é a alimentação animal. O que o Kardec falou? O que o Espírito prometido, o Espírito falou para Kardec? Ele perguntou assim, na questão 723, a alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei natural? Prestem atenção no que o Espírito da Verdade respondeu. Em virtude de nossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Em obediência à lei de conservação, o homem tem o dever de preservar a sua saúde e suas energias para cumprir a lei do trabalho. Deve alimentar-se, pois de acordo com as exigências de sua organização fisiológica. Peraí, mas o Espírito da Verdade, ele está sendo condizente com o sofrimento dos animais? Tem alguma coisa aí na doutrina que não está batendo. Por isso a confusão das pessoas dizerem, ninguém me proíbe comer carne, a doutrina espírita não proíbe. Olha lá o artigo, desculpa. Olha lá a questão 723. Só que em seguida, o Kardec perguntou, ele perguntou,
a abstenção, ele disse assim, a abstenção, se a abstenção, ele perguntou se a abstenção de alimento animal ou outro como expiação seria meritória. Aí eles afirmaram, sim, você deixar, como diz, se você deixar, quis dizer assim, se você deixar de comer carne animal, sim, você vai ter méritos. Ou por quê? Ele respondeu, toda abstenção que visa ao benefício coletivo é meritória. Então, se eu deixar de comer carne, eu vou beneficiar os animais. Então, isso é meritório? Então, quer dizer que Kardec, numa pergunta, o Espírito respondeu de uma forma, e Kardec observou e perguntou de novo, ele respondeu de outra forma. Né? Porque senão, o espírito da verdade seria condizente, estaria sendo favorável ao sacrifício dos animais, à alimentação animal dentro da nossa dieta. Aí depois, a Gênese, depois disso, falou o seguinte, à medida que evoluímos moralmente e desenvolvemos a nossa sensibilidade, passaremos a ter horror a sangue. O Consolador disse também, depois disso, logo depois, é um erro de enormes proporções o homem alimentar-se das vísceras de animais, porque podemos encontrar nutrientes na alimentação vegetal, nos produtos de origem vegetal. E nós sabemos, a maioria de nós nos alimentamos de carne. É comum, a grande maioria. Mas a gente sabe, olhando agora Kardec, olhando toda a doutrina espírita, é fato. É uma situação muito delicada, é uma situação que a gente tem que ter cautela, tem que ter postura. E de todo esse estudo, nós temos que concluir e falar, eu não posso mais comer carne, seja vermelha, seja carne de frango, seja carne de peixe também, ou seja, de nenhum animal vivo. Só que a gente tenta se enganar. Eu tento me enganar, a gente fala assim, existe a questão 723 do Livro dos Espíritos que fala, a carne alimenta a carne. Então, Kardec falou que pode. Aí tem uns que falam assim, Chico Xavier não conseguia ficar sem um bifinho. Com certeza. Mas olha a moral elevada do Chico Xavier. Ou também a pessoa que é vegetariana fala assim, eu sou vegetariano, Hitler era vegetariano. Parabéns para ele. Compensação, ele tinha a inteligência suprema e usou a inteligência para a maldade. Então, quando a gente fala o Chico, que é evoluído, comia carne, então eu também posso. Só que a gente não sabe, o Chico, além de ter a evolução moral elevadíssima, uma das pessoas que teve a moral assim, que nós conhecemos, ele tinha um respeito enorme pelos animais. E a gente sabe, acho que aqui todos conhecem a história que o Chico Xavier tinha no fundo da casa dele uma hortinha, não sei se vocês conhecem, eu achei o máximo. Ele tinha uma hortinha e ele observou assim as verdurinhas, as formigas estavam ali devorando as verduras dele. Ele falou, ai meu Deus do céu. Comentou esse fato com um amigo dele, o amigo dele falou assim, Chico, não esquenta a cabeça, amanhã cedo eu vou trazer um veneno, vou matar todas elas. Naquela noite, Chico chegou perto ali da horta. Queridas irmãs formigas, amanhã vai haver um formigocídio aqui. Por favor, fujam enquanto há tempo. E na manhã seguinte, obviamente, chegou lá o rapaz todo equipado de máscara, luva, aquela bomba, olhou e falou assim, ué, elas fugiram. Graças a Deus. E aquela história também que teve um amigo do Chico que resolveu ele levar Chico para pescar. Chico, lá no meu sítio tem um rio que tem um monte de peixe e lá pega peixe fácil. Chico foi. Ficaram, tentando. Todo mundo ali pegava peixes enormes e Chico ali, quietinho, com a varinha na mão. Mas Chico, larga a mão de ser pé frio, mas nem um lambarizinho você conseguiu pegar. Deixa eu ver aqui tua vara.
pegou, olhou e falou assim, mas não tem anzol? Ele falou assim, eu não queria incomodar os bichos. Eu não queria incomodar os peixes. Então é isso que nós temos que levar em consideração. Também tem que falar aqui que simplesmente se tornar um vegetariano, ninguém se torna um espírito de luz. Ninguém. Nós temos que nos tornar vegetarianos um dia. Para quê? Para ajudar que os nossos amigos animais tenham a paz e para nós ajudarmos a evolução do planeta. Existe um livro dentro da codificação, está aqui, é um livro de Emmanuel, chama Caminho da Luz, que ele faz um alerta sobre a evolução do planeta e a questão dos animais. E lá nesse livro, ele relata sobre o sistema, a evolução planetária do sistema Capela. E esse livro relatou que a Capela, o sistema Capela na época, estava passando por um momento de transição, como nós estamos passando hoje, de transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. E lá em Capela, todos se tornaram vegetarianos para ajudar a regeneração do planeta. Eu me esqueci de dizer uma coisa, que eu tinha que te dizer lá no começo. Eu adoro uma picanha mal passada, um carneirinho bombom na churrasqueira. Ai, como eu gosto. Eu não consigo chegar e falar assim, olhar tudo aquela coisa maravilhosa e falar assim, não vou comer porque agora eu vou virar vegetariana. Eu tentei, anunciei, quando eu li, eu estudei, porque me ligaram, a Valquíria me ligou e falou, você vai dar palestra. Falei, nossa! Comecei a ler, comecei a estudar um livro que me deixou, que me emotivou para estar aqui hoje, chama O Evangelho dos Animais. Tem quase 700 páginas. Eu estudei o livro e falei, nossa senhora, eu tenho que parar imediatamente de comer carne. Cheguei para minha família e falei assim, atenção galera, tem um pronunciamento. Logo, logo eu vou virar vegetariana. Todo mundo deu risada. Meu marido, que está aqui de camisa amarela, meu irmão, riram até. Aí falaram assim, então, peraí, então você avisa. Porque o dia que você falar que não vou mais comer carne, eu quero fazer um churrasco de picanha e um carneirinho bombom para nós. Porque você não vai comer carne. Como que é? Eu vou parar de comer? Vou manter a minha dieta de hoje, só vou excluir a carne da minha vida? Não é assim que funciona. Eu tenho que procurar um nutricionista, eu tenho que saber procurar livros de receita, porque não vou parar simplesmente de comer carne, eu tenho que substituir a proteína animal por outra proteína, que com certeza será, acredito eu, que seja a proteína da soja. Então, é uma decisão muito séria. E lá na casa que eu frequento, Meimei, nós fazemos um trabalho espiritual às segundas-feiras, que nós temos que ficar sem comer carne. É um tratamento de cura. E lá na casa da minha mãe já virou fato e é um ritual. Toda segunda-feira a gente almoçar lá. Então, a minha mãe faz. Cadê? Minha mãe não está aqui, né, tadinha? Macarronada com ovo frito. Para mim, para o meu marido, para minha filha, para minha irmã, para o meu irmão e para ela. E faz bife acebolado para o meu pai. É toda segunda-feira. Por que ela não faz outra coisa? Precisa ser logo bife acebolado. E eu me lembro, gente, que coisa. Eu estava ali, eu adoro aquela macarronada que você faz com molho puro, né? Do tomate bem grosso, encorpado. E eu estava comendo assim, eu engoli. E eu assim, ó. Sentindo o cheiro do bife que ela pôs ali na minha frente, aquele bife acebolado com aquele caldinho. Eu senti, eu comi o macarrão e senti o cheiro do bife. Falei, eu não aguentei, falei, tira essa travessa de carne para lá. Aí o meu irmão, tira daqui também. A minha irmã, eu também não quero perto de mim. Meu pai comia o bife. Se já é um sacrifício para mim de segunda-feira. Mas eu vou ter que chegar a eu tenho que tomar essa atitude. E aí, a gente sabe, é fato, que desde 1857, com a codificação de Kardec, a gente sabe o avanço da ciência médica e o avanço da ciência da alimentação. Naquela época não tinha nada disso. Por isso que o Espírito da Verdade não disse, com outras palavras, a questão da carne. Não tinha outra coisa para comer.
Não tinha alimento, porque o alimento foi só liberado com a Revolução Industrial de 1920. Naquela época, não. E a ciência da nutrição, que se tiver estudantes aqui ou profissionais, foi firmada em 1930, na década de 30 somente. Não se falava em nutrientes necessários para o corpo humano. Como é que Kardec, como é que o Espírito da Verdade poderia responder de outra forma? Aí, já foi comprovado cientificamente que os alimentos de origem animal contêm substâncias, inclusive nos seus derivados, que estimulam a formação de vasos sanguíneos que alimentam o câncer e que inibem a produção dos glóbulos brancos que previnem o câncer. Como também descobriu que os legumes, as frutas, as verduras, os cereais, eles também contêm essas substâncias, só que em vez de incentivar, inibem a formação de vasos sanguíneos que sustentam o câncer. Então, se eles inibem a produção de vasos sanguíneos que vai produzir o câncer, se eles inibem, eles estimulam os glóbulos brancos que incentivam, que previnem o câncer. Então, já foi comprovado cientificamente que a alimentação vegetal é muito mais saudável do que a alimentação vegetal é muito mais saudável que a alimentação animal. Já foi comprovado cientificamente isso. A gente vê profissionais aí que já estão conscientizados, que já avisam as pessoas, reduza o consumo de carne. Ou aqueles que, dependendo da doença, problema grave no fígado, N problemas, que eles falam assim, reduza o consumo. Porque isso, com certeza, ele vai ser curado mais rapidamente. A gente vê nos corredores dos matadouros o desespero dos animais que estão prestes a desencarnar, prestes a serem abatidos. E a gente os vê, a gente consegue vê-los com lágrimas nos olhos, tentando de todas as formas se afastar, e eles são empurrados com aquele número incalculável de bois também, tanto bois, frangos, e eles tentam voltar atrás, sabe que a morte está ali tão próxima, porque eles conseguem perceber o cheiro do sangue dos outros lá na frente que foram abatidos. Então a gente sabe, tem consciência das atrocidades que existem nos matadouros. Paul McCartney falou uma frase, ele fez uma pesquisa, inclusive tem um vídeo na internet, eu vi o vídeo, consegui ver só o começo, desliguei o computador, falei, não, estou pronta. E ele fala o seguinte, se todos os matadouros tivessem portas de vidro, todo mundo não comeria, ninguém mais comeria carne. Tem um livro também que eu quero mencionar, chama a autora Didi Ananda Miltra. E esse livro tem o título, O que há de errado em comer carne? Esse livro é um livrinho pequenininho, mas se vocês quiserem na internet, ele já está disponível. É um incentivo para as pessoas se tornarem vegetarianas. É um incentivo, ele mostra, ele prova cientificamente, filosoficamente, moralmente, educacionalmente, todos os setores da evolução da humanidade, ele comprova. E lá é muito interessante ler esse livro cautelosamente. E eu poderia sim, e prometo, faço a promessa diante de vocês, que um dia eu virei aqui. Vou me aprofundar mais, me preparar mais, porque eu quero me tornar vegetariana. Isso já é uma proposta, isso já é um projeto de vida. E eu só vou aqui falar sobre isso se eu realmente sentir o que é ficar sem comer carne, porque eu ainda tenho a vontade. E eu vou ficar comendo carne, hoje eu já reduzi da minha dieta, e eu vou continuar comendo carne até a hora, eu vou reduzindo, até que o dia eu vou chegar e falar assim, não, acho que eu não preciso mais. Então, nesse dia eu vou estar pronta. É igual aquela história da avózinha que chegou para Gandhi e falou, Gandhi, eu vim aqui trazer meu neto, eu quero que você fala para ele que ele não pode comer açúcar. Ele olhou para a velhinha e falou, volta daqui 15 dias. Acho que vocês conhecem essa história tão famosa. Daqui 15 dias ele voltou, falou assim,
Você tem que ficar sem comer açúcar. Mas, Gandhi, por que você não falou isso lá atrás, há 15 dias? Porque eu precisava ficar 15 dias sem comer açúcar para ver se eu aguentaria. Como é que eu poderia falar para a criança se eu nem sabia se eu conseguiria ou não? Então, da mesma forma, eu que quero falar para vocês só quando aprofundar nesse assunto, quando eu realmente me tornar vegetariana. Nós já sabemos também que está reencarnando espíritos que já estão sendo preparados lá naquela colônia espirituais dos animais para trazer uma visão diferente para a humanidade. Essas crianças já estão nascendo, inclusive, sem comer carne. Eu conheço crianças que quando nasceram, que o médico falou assim, começa a dar papinha, você punha carne na boca, ela tinha ânsia de vômito. Mas ela, doutora, ela não come carne. Uai, não gosta de carne. E essa criança hoje faz parte da minha família de 3 anos. Fiz um teste com ela. Ela falou, o Bruno não come carne de jeito nenhum. A gente estava fazendo um churrasco, a mãe dele estava sentada à mesa com o prato, arroz, vinagrete, arroz, rodela de tomate e aquelas fatias de carne. Aí ele falou assim, mamãe, eu quero comer. Come, o que você quer? Eu falei, ele vai no bife. Ele foi no tomate. Então, essas crianças estão sendo preparadas e a gente ainda não está preparado para recepcioná-los. Não só quanto à questão da carne. Então, se o bebê nasceu e não come carne, é o propósito dele, de vir mudar a humanidade, mudar a mente da humanidade e fazer com que a humanidade enxergue os animais como nossos irmãos menores. Porque se eles podem, quando desencarnar, reencarnar como homem, então nós temos a obrigação de ajudá-los na evolução. É o momento de não mais colocar o véu sobre o significado do amor aos animais, porque enquanto discutimos longamente sobre teorias, eles sofrem. Enquanto pensamos sobre ser ou não verdade, eles estão desesperados nos matadouros, aguardando que finalmente tomemos posse do que nos cabe enquanto seres humanos. Enquanto nos reunimos em torno das mesas, decidindo qual é a verdade de Jesus, e acreditamos equivocadamente que detemos o poder sobre as mudanças do mundo, e nos perdemos em nossas orgulhosas ilusões, os animais derramam lágrimas. Nossos irmãos menores imploram o amor e recebem a dor. Imploram o amparo e recebem a ignorância. Os animais estão sofrendo desesperadamente e esperam que um dia sejamos os seres humanos condizentes com as leis divinas, levando até eles a luz do Cristo, a verdade do amor, a humildade da mudança, para que finalmente eles deixem de ser tratados como objetos de nosso bel prazer e sejam elevados à categoria que lhes pertence de fato. Nossos irmãos, lembra-te do mel que te angaria a medicação, da lã que te oferece o agasalho, da tração que te garante a colheita farta e do estábulo que te assegura reconforto, e sejamos mais humanos para com eles, com aqueles que aspiram à nossa posição dentro da humanidade. Senhor, fazei-me de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.